Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo profundo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Para você, dinheiro serve para gastar ou acumular? Alguém necessitado, pobre, precisou da sua ajuda. O que você fez? Você o ajudou? Como você se sentiu? A maioria dos seus pensamentos estão no passado, no presente ou no futuro. Dizem que a ansiedade é o mal do século. Jesus diria que a ansiedade é um mal desde o princípio. Vamos aprender hoje a como vencer os dois maiores obstáculos que nós temos quando falamos de relacionamento próprio: a avareza e a ansiedade. Quero ler com você Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Sermão do Monte, relacionamento próprio. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos começar comentando do versículo 19 ao 21. No ensino anterior, ainda no Mateus capítulo 6, Jesus primeiro tratou do nosso relacionamento com Deus, falando dos desafios de dar esmola, orar e jejuar sem orgulho, não para as pessoas verem a nossa justiça, mas fazer isso de preferência em secreto, aonde apenas Deus pode ver. Agora, tratando sobre o relacionamento próprio consigo mesmo, Jesus coloca dois grandes obstáculos: as riquezas e a preocupação. Falando sobre as riquezas primeiro, Jesus vai usar duas figuras de linguagens: tesouros e olhos. Nesse versículo 19 ao 21,
Jesus está falando sobre as riquezas usando a figura de linguagem dos tesouros. Logo de início, nós temos um texto bastante desafiador, porque ele começa dizendo: não ajunteis tesouros na terra. E antes de mais nada, eu e você precisamos entender e relembrar que os ensinos de Jesus, eles são, na grande maioria das vezes, figuras de linguagem. Então, como diz em ensinos anteriores, quando Jesus disse arranca o seu olho e lança-o longe de ti, Jesus não está transmitindo uma mensagem de mutilação de corpo, mas é para eu e você sermos radicais quando se trata de luxúria e de lascívia. De igual modo, quando ele ensina, se alguém te bater de um lado do rosto, oferece a outra face, Jesus não está ensinando isso de uma maneira literal, porque ele mesmo, quando estava sob julgamento e sofreu um tapa no rosto, ele literalmente não ofereceu a outra face, mas ele se defendeu com palavras. Então, eu e você, antes de mais nada, essa é a primeira lição, precisamos ler essas palavras de Jesus e compreender e tentar extrair delas qual é o princípio, qual é a verdade, qual é a mensagem dela que está aqui querendo ser transmitida, não de maneira literal. Então, a expressão não ajunteis tesouros na terra não significa que Jesus está proibindo as riquezas, nem ter uma reserva de emergência ou desfrutar. Ele condena o acúmulo egoísta, que é o resultado de um coração dominado pela avareza e pela ganância. A grande questão aqui são os pecados do coração, e isso vai ser uma verdade em todo o sermão do monte, os pecados que estão no coração. Quando ele está falando sobre avareza aqui, que é um pecado do coração, isso vai se manifestar de diversas formas no exterior, como acumular muito ou como gastar muito, ostentar muito. São todas manifestações de uma avareza que está lá escondida no coração. Eu quero ler para você agora um bom comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que está em seu comentário de Mateus, que diz assim: é claro que Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando esta vem como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Também Jesus não está aqui proibindo a previdência, uma poupança. Vamos dar o exemplo, um pai que está ajuntando um dinheiro junto com a família, fez um plano para juntar por um ano para a festa do filho ou para a faculdade da filha. Jesus não está proibindo isso, uma poupança, um planejamento futuro. Não é isso. A mensagem é sobre a avareza, tá? Então, previdência, a sua aposentadoria, por exemplo, pois as Escrituras nos exortam a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Jesus tampouco está condenando você por usufruir dos benefícios do seu trabalho. O que ele condena no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. O problema não é possuirmos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, esse comentário parece ser bem preciso e esclarece bastante verdades nesse texto profundo, poético, forte e cheio de figuras de linguagem. Um outro ponto que Jesus está querendo transmitir nessas mensagens é que é melhor gastar o dinheiro com investimentos eternos que os passageiros. Por exemplo, financiar o Evangelho e ajudar os pobres e necessitados. A mensagem que Jesus quer transmitir é: crie o hábito, inclua no seu orçamento valores que sejam para financiar o Evangelho e para ajudar pessoas que não têm como retribuir você, os pobres e necessitados, que o Antigo Testamento repete bastante, as viúvas e os pobres, os órfãos. Então, você fazendo esse tipo de gasto, são gastos que, como nós vimos no estudo anterior, nas esmolas, que nos darão recompensas eternas, que são muito maiores, que terão muito maior duração do que as recompensas nos dias de hoje da terra, tá? Então Jesus
nos faz essa comparação. Tem um investimento melhor. Ele não está ensinando você a pegar tudo que tem e financiar o evangelho, tudo que tem e dar aos pobres. Não é essa a mensagem que ele está querendo transmitir, mas ele está dizendo: crie o hábito, inclua também esta parcela para que você tenha um investimento ali eterno. Sobreviva, mas também utilize o seu dinheiro, use o seu dinheiro de uma maneira espiritual. É possível fazer isso com o dinheiro, tá? A respeito, nós temos aqui financiar o evangelho. Eu coloquei uma dúvida aqui: e se o pastor estiver roubando, né? Pode ser uma desculpa de muitas pessoas, às vezes, não ajudar a sua comunidade aonde congrega, a sua comunidade aonde você participa, não ser o dizimista, não ofertar, não colaborar, né, ali com as ofertas e com os dízimos. Em primeiro lugar, se essa pessoa está roubando, precisa ter prova para isso, né? Nós vamos aprender na próxima aula, no próximo ensino, a respeito do julgamento precipitado. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Agora, se já foi provado isso, aí é uma outra questão que nós precisamos de outro vídeo para ensinar a respeito disso. Mas um ponto que eu quero deixar aqui e frisar é que eu e você precisamos dar essa oferta para Deus. Não é para o pastor, não é para o pobre, não é para outras pessoas, mas a nossa motivação precisa ser o amor a Deus. E nós temos um texto na palavra de Deus que fala a respeito disso, porque Jesus conta, está em Lucas isso, que uma viúva pobre pegou tudo o que ela tinha e deu ali as suas moedinhas, colocou ali no ofertório, vamos dizer assim. E Jesus disse: Deus recebeu essa oferta e a oferta dela foi a maior, a de maior valor. E o que eu quero destacar aqui é que as pessoas que administravam aquelas ofertas, aqueles recursos, aquele dinheiro ofertado, eram avarentos e gananciosos. O próprio Jesus tinha dito isso. Mas Jesus disse: ela dando para aquelas pessoas, Deus recebeu. Por quê? Porque Deus está olhando o coração. Então eu acho que aqui a gente resolve uma infinidade de problemas. Eu não quero discutir aqui quanto ao pastor roubar ou o líder religioso roubar ou não. Se for prova, resumindo, deveria levantar um conselho e retirar essa pessoa, obviamente, da liderança, né? Mas, enquanto for suspeita e você fica com essa suspeita, o Satanás pode colocar pensamentos, ou até próprio a nossa avareza fica colocando esse tipo de pensamento. O que a pessoa vai fazer com o meu recurso? Você precisa fazer isso por amor a Deus, senão a avareza vai contaminar a sua doação e a sua oferta, tá? Queria apenas, não sei se ficou claro, mas para a gente, resumindo, dê por amor para Deus. Tesouro é uma figura para o que é precioso para você. Por exemplo, aqui nesse caso está usando a riqueza, filho, cônjuge, carro, corpo e assim sucessivamente. Um trabalho. Então, esse princípio tesouro pode ser qualquer coisa. Talvez você está idolatrando um carro. Talvez você está idolatrando um filho. Você está idolatrando um cônjuge, um trabalho, uma roupa, o seu próprio corpo, idolatrando a você mesmo, o seu conhecimento, ou seja lá o que for. Então, tudo o que for tesouro para você, isso você vai fazer disso um ídolo, tá? Quanto a isso, o Spurgeon fez um comentário interessante que eu queria ler para você. O coração irá em direção àquilo que consideramos precioso. Se os nossos bens mais preciosos são terrenos, o nosso coração estará preso à terra. Esse é um comentário do Spurgeon. Então, onde estiver o nosso tesouro, foi o que Jesus disse, aí estará também o vosso coração. Nós vamos, de certa forma, perseguir isso. Nós vamos seguir. Isso vai nos orientar. O que for valioso, o que for precioso, o que tiver valor para mim e para você. E no mundo inteiro, o dinheiro, as riquezas têm sido e têm dominado a maioria dos corações, aonde até mesmo os cristãos não têm se isentado. Então eu quero concluir esse trecho dizendo que Jesus está ensinando que é tolice acumular riquezas com avareza e com ganância. Então eu quero deixar claro aqui, sua família está com um plano
de comprar uma casa própria, de trocar de carro, de comprar uma roupa, ou de pagar a faculdade do filho, uma festa da filha. Você quer ensinar o seu filho a poupar, né, um dinheiro para ele poder comprar ali uma bicicleta. Isso é maravilhoso. A Bíblia apoia isso. Veja lá a história de José do Egito. Qual foi a mensagem que Deus revelou para ele no sonho do faraó? Primeiro aguarda os momentos que vão ter de dificuldade, né? Então, isso é bíblico. O que Jesus está repreendendo aqui, a grande mensagem, falando sobre a avareza, a ganância, a ambição desmedida. Tá? Então, nós precisamos entender isso e avaliar o meu e o seu coração. Então, é tolice acumular riquezas com avareza e ganância, quando essas poderiam ser usadas para ter recompensas eternas. Não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, mas coloque a sua esperança em Deus. É Ele quem cuida de mim e de você. O dinheiro não te sustenta. O dinheiro não é o seu Deus. O dinheiro não é tudo para você. Aquele dinheiro acumulado não é a sua segurança. Sua segurança está em Deus. Você vive por causa de Deus. Coloca nele a sua esperança e a sua confiança. Vamos comentar agora do versículo 22 ao 24. Jesus ainda está tratando do amor às riquezas, da avareza do coração. A candeia do corpo são os olhos. É o mesmo que Jesus dissesse: o farol do corpo são os olhos. Então, se você experimentar, fechar os olhos, você vai perceber que todo o seu corpo está em treva. Quando você abre os seus olhos, todo o seu corpo é luz. A mensagem que Jesus, a ilustração que Jesus está querendo utilizar, que está utilizando, é que o nosso coração, ele é luz para a alma. Então, assim como o olho é para o corpo, o coração é para a alma. E que nós precisamos tomarmos cuidado. Quem é que governa o meu e o seu coração? Quem é que guia? Quem é que dirige o meu e o seu coração? Porque se o mal guiar e dirigir o meu e o seu coração, nós vamos ser todo por completo, todo o nosso ser, trevas, escuridão. Mas se o meu e o seu coração for guiado por Deus, todo o nosso ser será luz. Essa é a figura que Jesus está utilizando aqui nesse texto. Candeia significa lamparina, um equipamento de luz da época de Jesus. Então vamos continuar. Se no relacionamento com Deus o nosso problema é orgulho, no relacionamento próprio vai ser a avareza, a ganância e a ambição. Mamon significa riquezas. No dicionário Vini nós temos essa informação. Mamon significa riquezas, sendo uma personificação do dinheiro. Talvez a tradução da sua Bíblia mesmo já vai estar traduzido como riquezas, talvez como dinheiro, na ARA, na NVI ou na NTLH. Então aqui na ACF está transliterado Mamon, que pode ser entendido como riquezas. Então é a personificação do Deus do dinheiro, é o demônio responsável pela avareza, vamos dizer assim, no campo da batalha espiritual. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e também às riquezas ao mesmo tempo. Nós nascemos para servir e nosso coração tem um único espaço para o motorista. Vamos colocar essa ilustração para facilitar o nosso entendimento, que pode ser Deus, os demônios, as riquezas, as preocupações, os prazeres, o orgulho, a carência, a raiva. Qual é aquele pecado que domina você? Aquela característica de personalidade, de pessoa, de perfil, que você não consegue controlar, que, vamos dizer assim, está no banco do motorista do seu coração, que te guia e que te direciona. Então Jesus está tratando aqui da situação em que o dinheiro está dirigindo o coração de uma pessoa. Ela está caminhando para a treva. Ela não consegue ver aquilo que a luz
faz com que nós venhamos ver os obstáculos, os buracos, a calçada, né? Se o carro está passando ou não. Então os olhos, uma das principais características dele é nos livrar dos perigos que estão diante de nós, né? Essa é uma das principais características do olho, iluminar e nos fazer ver os obstáculos que nós teremos no caminho ao caminharmos. Então Jesus está dizendo: se o nosso coração ele for dominado, controlado pelas riquezas, pelo amor das riquezas, todo o nosso ser vai ser treva. Mas se nós formos dominado, dirigido, guiado, se Deus sentar no banco do motorista do nosso coração, é só luz. Nós vamos estar com os faróis ligados. Você precisa examinar os seus pensamentos e suas palavras e ver se alguma coisa está te escravizando. Uma das principais características do pecado é nos tornar escravos. Então, enquanto Deus ele vem, governa a nossa vida, nos concedendo a verdadeira liberdade, todas as outras coisas, como eu citei aqui, demônios, o orgulho, ou você mesmo, todo tipo de escravidão, ele vai nos possuir, ele vai nos prender, nos aprisionar, nos destruindo pouco a pouco e nos deixando em prisões. Então nós precisamos, para ter a verdadeira liberdade, sermos governados pelo nosso Deus, que é o nosso Rei e nosso Senhor. Jesus pediu para orarmos todos os dias: venha o teu reino, ou seja, governa a minha vida, seja o Senhor do meu coração. Então nós precisamos autorizar isso. Deus ele não entra arrombando a porta do meu e do seu coração. Ele quer ser convidado. Todos os dias, ore ao Senhor: venha o teu reino. O que isso quer dizer? Eu abro a porta do meu coração, governa a minha vida, dirige os meus passos. Para concluir esta parte, portanto, se você for guiado pelas riquezas, você será cego. Você vai tropeçar, cair e morrer. Se você for guiado por Deus, você terá bons olhos, caminhará por caminhos seguros, desfrutará da beleza da criação nessa trajetória e terá a vida eterna. Para nós alcançarmos essa vida eterna, é necessário hoje Deus ser o Rei, o governador do meu e do seu coração. Permita, autorize Deus ser o Senhor do seu coração. Vamos comentar agora do versículo 25 ao 32, onde Jesus começa a tratar do nosso segundo problema quando falamos de relacionamento próprio: preocupações ou ansiedade. Essas duas palavras são sinônimas no Novo Testamento. Para isso ele aplica no comer, no beber e no vestir. Uma primeira leitura rasa do texto, nós vamos achar que Jesus ele está nos orientando a não trabalhar, a nunca planejarmos e que nós nunca vamos passar por sofrimentos. Quando na verdade a Bíblia diz: aquele que não trabalha também não coma. Ela nos orienta, nos ordena a sermos pessoas, a sermos trabalhadores. Vemos esse princípio por toda a Bíblia. Também a Bíblia nos orienta, em Provérbios principalmente, nos ensinos de Jesus e também no Novo, que nós temos que ter uma vida diligente e uma vida de vigilância. Então, também a Bíblia nos diz que ela nunca nos isenta do sofrimento. Então, Jesus não está se contradizendo com toda a Escritura. Isso é apenas uma leitura rasa do texto. O pecado que Jesus está condenando nesse trecho é a ansiedade. Vamos tentar compreender o melhor essas palavras de Jesus. As expressões cuidadosos, solícitos e inquietos, que estão em vários versículos nesse trecho do 25 ao 32, elas correspondem à mesma palavra grega, que significa estar ansioso com, ter um cuidado distraído. Então eu anotei aqui para você facilitar o nosso entendimento, dois versículos famosos que utilizam também essa mesma palavra grega em seu texto. Aquela passagem onde Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa
esse termo ansioso, traduzido aqui, ansiosa traduzida, é a mesma palavra grega utilizada aqui para cuidadosos, para solícitos e para inquietos. Então, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, 41. A mesma expressão que Jesus utilizou lá para Marta, porque ela estava bastante preocupada. O Senhor pede para que Maria venha me ajudar aqui com os serviços domésticos, enquanto Maria estava lá sentando, ouvindo a palavra, e Jesus disciplina, corrige ali, adverte, a Marta, falando que ela estava muito ansiosa. Aquela mesma expressão lá é a mesma expressão usada aqui no Sermão do Monte. Uma outra passagem também bastante conhecida, que está em Filipenses 4, 6, onde Paulo fala sobre essa mesma ansiedade e nos dá uma orientação muito prática de nós orarmos a respeito da ansiedade. E ele diz assim: não estejais inquietos. Essa expressão inquietos também utiliza a mesma palavra grega, tá? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, nesses dois textos bastante conhecidos, nós vemos esta mesma palavra para que você possa ter uma noção do que Jesus está dizendo aqui com cuidadosos, com inquietos, tá? Solícitos, é a mesma palavra, podemos traduzir aqui ansiosos, está tratando sobre ansiedade. Na primeira aplicação, ensinando sobre ansiedade pela comida e bebida, Jesus usa o exemplo das aves do céu, que elas não semeiam, que não colhem e não acumulam em depósito, e Deus alimenta elas. Então Jesus ele começa a usar aplicações na comida e na bebida. Ele usa olhar para as aves do céu. Eles não semeiam, eles não plantam a semente, eles não guardam, eles não acumulam para ti, e Deus alimenta elas. É um exemplo que está na natureza, e Jesus está pedindo para a gente observar isso e retirar dali um gesto, uma confiança, uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, como diz a Bíblia, que a criação fala de Deus, é uma forma da palavra de Deus comunicar para a minha fé e para a sua fé. Um outro exemplo, na segunda aplicação que Jesus utiliza, ensinando sobre a ansiedade pelas roupas, Jesus usa o exemplo das plantas, que não trabalham nem fazem as suas próprias roupas, mas Deus as veste e elas ficam lindas. Não sei se você gosta de admirar as flores. Acho que a grande maioria das pessoas olha as flores e admira como elas são bonitas. Aqui Jesus utiliza uma palavra genérica para ervas do campo, lírios, Então são espécies de plantas que nascem. Poxa, e ele deu o exemplo, nascem hoje rapidamente, amanhã não existem mais, e quando elas nascerem nesse curto período de vida, elas são lindas. Uma das criações de Deus mais bonitas, e que tem uma vida tão curta, E como que Deus não vai cuidar de mim, de você também? Essa é a lógica que Jesus está utilizando. Portanto, Jesus usa a lógica de que por sermos filhos, e eu e você temos que crer nisso, por sermos filhos, temos maior valor do que aves e do que as plantas. Então, não devemos nos preocupar, mas confiar no nosso Pai. Eu e você valemos mais do que as árvores, do que as aves, do que as árvores, do que a natureza, do que a floresta, porque eu e você somos filhos. Vamos deixar de desconfiar, deixar de nos preocupar e de viver uma vida ansiosa, mas passar a confiar no nosso Pai que está nos céus. A ansiedade possui todas as principais características do pecado: orgulho, mentira, dúvida e escravidão. A raiz da ansiedade está no orgulho,
Porque nós confiamos em nós mesmos para sermos independentes de Deus. Nós temos medo do futuro porque a gente compara os nossos problemas futuros com o eu. E aí, como conhecemos a nossa fragilidade, nós acabamos com esse medo. Se eu e você comparássemos os problemas com o tamanho, com o poder do nosso Deus, do nosso Pai, não teríamos esse medo permanente. Compreenda e lembre que a primeira tentação de Satanás a Jesus foi a autossuficiência, que é você ser autossuficiente, ser só você basta, resolva você mesmo, haja independente de Deus, transforme essa pedra em pães. Então, o orgulho é uma característica da ansiedade, porque ele enfatiza o eu vai resolver, e isso nos causa medo, porque nós conhecemos. A segunda característica que nós temos na ansiedade é a mentira. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 27, na tradução NVI. Então, ele mesmo pergunta: a preocupação acrescenta quanto tempo na sua vida? A preocupação em si resolve qual tipo de problema? Não resolve. Ela é mentirosa. A ansiedade é mentirosa. Primeiro, ela é orgulhosa porque você confia em si mesmo. Segundo, ela é mentirosa porque ela te promete uma coisa que não é verdade. Ela te promete que você não vai viver, você não vai conseguir se você não viver uma vida preocupada. A ansiedade mente para nós dizendo que precisamos nos preocupar com tudo, senão nada dará certo, mas ela não resolve absolutamente nada. A preocupação não resolve nada. A preocupação resolve? Não resolve. Pelo contrário, ela reduz nossa capacidade de resolvermos. Ela nos faz desperdiçar nossa energia do presente com um problema do futuro que nem existe. Muitas das vezes a ansiedade tem essa característica de ficar prevendo o futuro, um problema que na maioria das vezes ele nem existe, nem vai acontecer. E a gente joga a nossa preocupação, a gente joga a nossa energia fora. Ela é mentirosa. Vamos lá, fiz mais alguns comentários aqui. A ansiedade afeta a nossa saúde da mente, do corpo e do espírito. Você já percebeu que pode acontecer com você, ou você conhece alguém assim, que depois de muita ansiedade pode doer o ombro, ou a cabeça, ou dar alguns tremores, doer o estômago. Quer dizer, além de ser um problema mental, afeta o corpo, e ainda nós estamos descobrindo aqui que a ansiedade também é um pecado. Então olha o dano, olha como isso é sério. Por isso que Jesus colocou aqui a ansiedade como um fator importantíssimo quando se trata do relacionamento próprio. Então preste atenção nisso, ela afeta a mente, o corpo e o espírito. A terceira característica da angústia, da ansiedade, é a dúvida. Jesus perguntou: por que andais solícitos? Esse é o versículo 28. E ele mesmo deu o diagnóstico: homens de pouca fé. No versículo 30, ele responde. Então, homens de pouca fé. A terceira característica da ansiedade é a dúvida. Ela nos faz desconfiar de Deus. Ela nos faz, me permita se aprofundar mais ainda, chamar Deus de mentiroso. Porque se Deus diz que cuida de nós e nós desconfiamos, será que é verdade que o Pai realmente vai cuidar de mim? Nós estamos desconfiando disso. Homens de pouca fé. Então, a ansiedade é orgulhosa, é mentirosa, e ela também coloca a dúvida no meu coração, no seu coração. Nós não honramos a Deus com a ansiedade. Nós chamamos Deus indiretamente de mentiroso com a ansiedade, porque estamos nos preocupando. Deus disse para mim e diz para você: eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu te amo, eu vou cuidar de você. E nós estamos preocupados por quê?
Porque não estamos acreditando nessa palavra de Deus. A incredulidade, a dúvida, de modo básico, é isso. Então, a ansiedade também é incredulidade ou dúvida. Eu preciso seguir as orientações de Deus e confiar. Então, isso é uma atitude prática, tá? Deus existe, é meu Pai, é verdadeiro e disse que me ama, então Ele vai cuidar de mim. De modo prático, nós tínhamos de ter esse pensamento. E a minha parte é o quê? Eu preciso seguir as orientações dele, o que ele me orientou por meio da palavra, e confiar no amor dele. Você não é sustentado pelo seu trabalho ou dinheiro. O trabalho e o dinheiro é um recurso usado para Deus para te sustentar. Então, como Jesus ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não pense que se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não trabalhar, eu não bebo. O trabalho é um recurso que Deus utiliza para te sustentar. Eu não estou aqui motivando, compreenda. Eu não estou aqui motivando que você pare de trabalhar. Já falamos aqui que não é essa a mensagem. Eu só estou dizendo, o Jesus está querendo transmitir que a nossa confiança tem que estar mais profunda, tem que estar em Deus. É Ele quem vai sustentar eu e você. Eu e você temos que seguir as orientações da palavra dele e confiar. Mas quem vai fazer é Ele. Porque, por exemplo, se Deus te sustenta por causa do trabalho, e se a gente ficar doente por um mês? O que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Vamos morrer de fome? Deus vai cuidar neste momento. Então, estou apenas exemplificando que nós não comemos e bebemos por causa do trabalho ou por causa do dinheiro, mas é Deus quem sustenta eu e você, tá? A quarta e última característica da ansiedade é a escravidão. Então, orgulho, mentira, dúvida e agora escravidão. A palavra ansiedade no português tem sua origem em uma raiz no latim que significa estrangular. A ansiedade vai controlar seu coração, sua mente, suas palavras, seu corpo. Ela vai retirar de você a fé, a esperança e a paz, fazendo você ver o futuro sempre com pessimismo. Então, ela vai te escravizar. Essa é uma característica padrão do pecado e a ansiedade tem essa característica. Ela vai sentar no banco, no lugar do motorista do seu coração. Ela vai controlar toda a sua vida. Você nunca vai conseguir viver no presente, sempre estando no futuro e não um futuro com esperança. O futuro vai acontecer algo bom, algo bacana para minha vida. Não, vai dar tudo errado, não vai dar certo. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se o carro bater? E se o avião cair? E se eu não tiver dinheiro? E se... Tudo pessimismo. A ansiedade estrangula, ela escraviza, ela tira a sua paz, ela tira a sua fé, ela tira a sua esperança. Então eu quero concluir essa parte onde nós queremos comprovar que a ansiedade é um pecado. Ela é composta por orgulho, por mentira, dúvida e escravidão. Deus deu o hoje a você. Desfrute esse presente. Deus deu esse presente para você, o hoje, o agora. Desfruta ele. Vamos comentar agora o versículo 33 e 34. Após Jesus afirmar que não devemos viver uma vida de preocupação e de ansiedade, agora ele nos ensina a como resolver o problema. Ele diz: não estejais inquietos, solícitos, ansiosos, preocupados, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o princípio, essa é a solução que Jesus dá para esse problema enorme. Isso significa que Deus e a sua vontade devem ser prioridade em nossa vida. Como que nós possamos dar a Ele os primeiros minutos na nossa oração diária, que nós possamos dar a Ele as primícias da nossa renda, que nós possamos incluir Deus em todos os projetos da nossa vida, nas nossas decisões, no casamento, no filho, lazer, no trabalho.
Inclusive, tem um texto que eu quero citar para você, que está em Tiago 4, do 13 ao 16, onde Tiago, acredito que aplica de uma maneira muito precisa você incluir e não incluir Deus no seu trabalho. Ele diz assim: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Olha aqui, presunções. Foi outro tipo de tentação que Satanás fez com Jesus no deserto. Toda a glória tal como esta é maligna. Então, aquelas pessoas estavam dizendo: eu vou lá, eu vou contratar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar naquele lugar, hoje e amanhã. Então, é você fazer planos sem incluir Deus, sem considerar Deus. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está ligado a incluir Deus, a fazer a vontade dele, a incluí-lo, em fazer com que Deus venha participar da sua vida, em ouvir a vontade dele, porque a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha e a sua. Como uma criança que quer almoçar chocolate, balas, doces, e os pais chegam e falam: não, você vai ter que comer legumes, você vai ter que comer arroz, feijão, você vai ter que comer uma proteína. A criança olha e fala: não, mas isso aqui é gostoso. Mas a vontade dos pais, ela é melhor, ela é mais saudável, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, o conhecimento de Deus, o poder de Deus é muito superior ao nossos seres humanos. Nossa visão é limitada, nosso conhecimento é limitado. Então, nós deixarmos Deus governar a nossa vida, buscar o reino de Deus e a sua justiça, é bom para mim, é bom para você. Deus não precisa de nós. Vou dizer assim, porque às vezes dá a impressão de que Deus é carente, né? E não, isso é bom para mim e para você. Então, aqui nós temos essa orientação. Não fique preocupado, mas inclua Deus na sua vida, porque tudo é dele. Aqui nós temos um princípio de mordomia. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. A vida é de Deus, o corpo é de Deus, os nossos bens é de Deus, os nossos talentos é de Deus, o nosso tempo é de Deus. Então, busca o reino de Deus. Que Deus venha governar a nossa vida para que nós possamos sermos bons administradores de tudo que Ele colocou em nossa mão para administrar. Vamos dar andamento. A orientação de buscar primeiro a Deus é seguida de uma promessa: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se Deus for o primeiro do nosso coração, da nossa vida, nós vamos receber bênçãos abundantes. É muito melhor a longo prazo, às vezes a curto e a médio também, que Deus, não estou dizendo que a curto e a médio não seja, mas nós vemos resultados, na maioria das vezes mais a longo prazo, que seguir a orientação de Deus foi muito melhor para a minha vida e para a sua vida. Um jovem que está lá na escola, um jovem cristão que está na escola e que está tendo oportunidades de usar drogas, de experimentar o álcool, de se prostituir, talvez em um momento curto aquilo seja o mais prazeroso. Na opinião dos seus colegas, na opinião do mundo, vai ser o melhor para ele naquele momento. Mas e a longo prazo? O quanto vale aqueles momentos de prazer? Uma destruição, provavelmente, da sua vida futura. Quem sabe saia dali um vício, uma gravidez precoce, e famílias destruídas. Olha a semente do mal, como ela pode crescer e dar frutos de maldade e de destruição.
Então, a vontade de Deus, às vezes, aparentemente a curto prazo, na nossa visão carnal, parece não fazer sentido, mas deixa Deus governar a sua vida e que eu também possa fazer da mesma forma, e a longo prazo é muito melhor, é maravilhoso, o reino de Deus em nosso coração com detalhes. Vamos incluir Deus em tudo isso. Jesus termina o discurso dizendo para não vivermos no futuro, pois devemos resolver os problemas de hoje e os problemas de amanhã. É isso que ele está dizendo no último versículo 34. Nós gastamos a energia de hoje para resolver um problema de amanhã imaginário, fictício. Então a preocupação é tentar resolver um problema que ainda nem existe, que é fictício, imaginário, de amanhã, que a nossa mente criou, que a ansiedade criou para nós e colocou na nossa mente, e que nós estamos tentando resolver amanhã com uma energia de hoje. Resolva o problema de hoje. O problema de amanhã. Vou colocar um asterisco aqui. Não estamos falando sobre planejamento. A questão aqui é ansiedade e preocupação, tá? Tenha uma vida planejada. Portanto, temos a opção de viver uma vida independente de Deus, preocupados, sem paz, sem esperança e fútil. Ou nós podemos autorizar Deus a ser o rei do nosso coração, mestre da nossa mente, Senhor de toda a nossa vida, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Se Deus for o primeiro, nós vamos viver a melhor vida hoje e teremos também uma esperança eterna. A vida onde Deus governa, o coração aonde Deus governa, a pessoa que é governada por Deus, que Deus é o Rei, que é o Senhor, que é o Mestre, que é o Pai. É uma vida com esperança, que nós olhamos. O nosso futuro vai ser maravilhoso. Não apenas o nosso futuro amanhã aqui na terra, porque Deus está conosco e Ele cuida de nós, mas também a nossa eternidade está garantida, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não turbeis o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu e você vamos morar lá. O nosso futuro está nas mãos de Deus e está em boas mãos. Vamos agora aplicar esses ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você deve fazer para vencer a avareza é examinar a si mesmo. Examine o seu comportamento quanto ao dinheiro e aos bens em alguns aspectos: pecado, preocupação, compartilhar, contentamento e desfrutar. Para ajudar você, eu vou deixar aqui um link também na descrição desse vídeo, um link com uma calculadora de avareza. Ali você vai ter algumas perguntas que você responde em menos de 2 minutos. No final você calcula, ele vai te dar uma porcentagem de avareza, uma classificação e algumas orientações. Por exemplo, você peca por causa do dinheiro, então um vendedor pode mentir para vender mais, ou talvez prefere acumular e desfrutar do que ajudar um pai que está doente, uma mãe que está doente ou necessitando de alguma coisa, um remédio. E Deus nos pediu para honrar pai e mãe. O quanto você está contente com aquilo que Deus entregou na sua mão, com o seu salário? Isso não quer dizer que você não possa esperar uma vida melhor, mas enquanto espera essa vida melhor e ora por essa vida melhor, você está grato no seu coração, satisfeito, com contentamento com aquilo que Deus tem dado a você todos os dias. Então, faça esse exame. Depois de examinar isso, entenda que a avareza é algo do coração. Seja humilde para admitir o seu pecado. Sem humildade, nós não temos condições de admitir, e sem admitir, como é que nós vamos corrigir alguma coisa? Se a gente não aceita aquele erro, a humildade aqui é necessária para olhar para dentro de si e falar: eu pequei,
eu sou pecador, Deus me ajuda quanto a isso. Depois se arrependa, muda de opinião mentalmente, olhe para a avareza com maus olhos como o Senhor Jesus olhou para ela. Isso não honra o meu Deus, isso é mal para mim, o meu Pai não quer isso para mim. Então eu me arrependo, eu mudo de opinião, eu mudo de mente, eu mudo de coração, eu me converto, eu mudo de trajetória, eu viro as costas para o pecado e aí eu começo a orar a Deus pelo perdão e pela transformação, tá? É assim que você resolve qualquer tipo de pecado e aqui também se aplica a avareza. Humildade para admitir, se arrepender e pedir para Deus perdão e transformação, tá? Depois disso, de forma prática, pare de pecar por causa do pecado, tá? Pare de se preocupar, porque isso é uma desonra ao nosso Deus. Pare de se preocupar por causa do dinheiro. Poxa, se meu salário for reduzido ou se eu perdi clientes, nós vem aquele medo inicial, mas logo vai, ora ao seu Deus, você está vivo, você é sustentado por Deus e volte a confiar e a esperar no Senhor, tá? Pare de se preocupar, dê as primícias a Deus e faça doações. O dar, o coração generoso, meus irmãos, é um antídoto contra a avareza. A Bíblia diz que mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. E Deus, sabendo disso, sabendo dessa verdade, Ele quer o meu bem e o seu bem. Então, quando nós damos, nós estamos ganhando mais do que aquela pessoa que está recebendo aquilo que nós estamos dando a ela. Por quê? Porque Deus disse essa verdade, mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Então, é um privilégio para mim e para você, e Deus quer isso comigo. Quando você dá, quando você doa, nós abatemos a nossa avareza, nós amassamos ela dentro do coração, esmagamos ela dentro do nosso coração, tá? É um antídoto que eu e você temos que aplicar e praticar. Fique grato e satisfeito pelo que você tem e desfrute. Use aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez, às vezes a gente vê algumas pessoas que acumula tanto e não consegue ir em um restaurante, não consegue comprar aquela roupa, aquele calçado que a pessoa tanto quis, né? E continua com aquele carrinho ali que a pessoa, estou dizendo na situação que a pessoa tem, mas não conserta, não troca, porque prefere acumular. Isso é um mal da avareza, né? É um mal do coração que se manifesta nesse acúmulo e aí acaba não desfrutando. E a nossa vida, como nós lemos lá em Tiago 4, ela passa, ela é como o vento, então ela é passageira e às vezes isso vai ficar aqui e nós deixamos de desfrutar e até mesmo investir para a nossa eternidade. Então doe e também desfrute disso, tá? Eu vou comentar com você 5 destinos do dinheiro, que é uma sugestão de orçamento. Então, se você é um pai de família, ou uma pessoa solteira, ou uma mãe com 3 filhos, não importa, você deve ter uma renda mensal. Eu estou dando aqui para você uma sugestão de orçamento dessa renda. Os primeiros 10%, se você ganha 1.000, 3.000 ou 5.000, os primeiros 10%, seja dizimista na sua comunidade. Dê as primícias a Deus, por amor a Deus. Não é para aquelas pessoas, se isso for um empecilho para você, ficar imaginando o que as pessoas vão fazer com o seu dinheiro, que esse é um sinal, na verdade, de avareza. Então, dê para Deus, peça para Deus colocar esse amor pela obra dele no seu coração. Então, os primeiros 10% para Deus. Depois, 70% sobreviva com 70%. É apenas uma sugestão que eu chamo de doméstico, 70% doméstico. Eu tive o cuidado de todas essas 5 categorias, começar com a letra D de dinheiro. Então, dízimo, os primeiros 10%, doméstico, 70%, doações, 5%. Crie no seu orçamento mensal um espaço, um valor reservado para pessoas que Deus vai enviar
que precisam de ajuda, que precisam, que são necessitados e que você pode doar remédio, roupa, comida, brinquedo, alguma coisa. Faça o bem desta maneira, tá? Coloquei 5%, mas pode ser 10%. É apenas uma sugestão. Talvez se você já tenha a casa própria, o seu carro próprio, aqui talvez poderia aumentar para 10%. É apenas uma sugestão, né? Se você ainda está construindo os seus bens, o seu patrimônio, aí teria de ser uma porcentagem menor, tá? Diligência, 5%. Eu e você temos que sermos organizados com as nossas finanças, honrar a Deus com as nossas finanças, como José no Egito, aquela orientação divina que ele recebeu nos sonhos e interpretou aqueles sonhos. Vamos se preparar para momentos também difíceis. É minha e sua responsabilidade também sermos organizados. Vemos ali na parábola das virgens loucas e das prudentes, né? Que a diferença uma da outra é que uma tinha reserva. Então a Bíblia não é contra isso, tá? Nós vemos vários outros textos também que apoiam essa verdade. Eu e você, o bom senso diz isso, eu e você temos que sermos organizados. Agora, a maioria, não só dos brasileiros, como também os cristãos estão inclusos nisso, estão endividados porque falham nisso. Não tem uma reserva de emergência para o momento em que o carro quebrou, em que teve de trocar o filho da escola, em que teve uma dívida surpresa, em que teve uma redução de salário. São momentos da nossa vida e você tem que estar preparado para isso. A reserva de emergência vai te ajudar nesses momentos. Então aqui, diligência, 5% todo mês você guarda em um dinheiro em que você não toca, a não ser que você qualifique aquilo como emergência, tá? E por fim, 10% desfrutar. Coloquei 10%, mas às vezes você, por exemplo, muitas pessoas aqui podem cometer o erro assim, estou comendo uma pizza no sábado, não, isso aqui é sobreviver. Não, você está desfrutando. Eu estou comprando o meu 20º par de sapato. Isso aqui não é sobreviver, é desfrutar. Você passou daquilo que é o essencial, né? Então você precisa qualificar o que é essencial para a sua vida e você encaixa ali com 70% do doméstico e o desfrutar deixa para aquilo, para um restaurante, uma viagem, ir passear no parque, um momento de férias, né? Ir na praia, ir num clube, ir num simples parque e comer um cachorro quente depois do culto com a família e assim sucessivamente. Estou apenas dando uma sugestão aqui nesse momento de aplicação que você possa distribuir o seu orçamento e assim ter um equilíbrio entre dar as primícias para Deus, sobreviver, realizar doações, ter a sua reserva de emergência e também desfrutar. Semelhante à avareza, a ansiedade para ser vencida, primeiro você precisa examinar a você mesmo. Então você precisa observar os seus comportamentos, os seus sentimentos e os seus pensamentos. O quanto você vive no futuro. Quantos são os seus pensamentos pessimistas? Se você vive preocupado, se você vive antecipando todos os problemas possíveis, se você vive, às vezes, tremendo, se tremem os olhos, ou se tremem as mãos, ou se seu coração vive acelerado, ou se momentos em que você tem uma atividade nova no futuro, daqui uma semana, ou no dia seguinte, se você não consegue dormir, nem começar, ou interrompe o sono, ou acorda muito cedo. Se você tem esses sintomas, são sintomas aonde você vai identificar que tem a ansiedade e qual o nível dessa ansiedade. Então, o nosso corpo, ele comunica esses sintomas. Os nossos pensamentos, eles vão comunicar esses sintomas. Da mesma forma com que você resolve a avareza, você também vai resolver a ansiedade. Também quero deixar para você aqui um link no site princípio.org.br/calculadora/ansiedade.
ansiedade, que ali você vai ter uma calculadora de ansiedade. Vou deixar na descrição desse vídeo e também mostro para você aqui esse link e que você possa entrar lá e fazer um exame. Novamente, não é preciso porque nós não conhecemos o coração, mas dá para dar uma noção de que nível é essa ansiedade para a gente poder resolver esse problema que Jesus qualificou aqui como um grande problema quando se trata do relacionamento próprio. Examine a si mesmo e depois disso, admite, se arrependa, muda a mente, peça perdão e transformação para o nosso Pai. Tá? Continuando, Deus existe, você precisa estar convicto disso. Deus existe. Ele é meu Pai. Ele é verdadeiro, porque a ansiedade tem muito a ver com fé. Deus é verdade, Deus é verdadeiro. A Bíblia diz em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então o que Deus disse é a mais pura verdade. Jesus ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E depois antes nós já estudamos isso, nenhum tio, nenhum jota passará. De tudo o que Deus disse vai se cumprir. Então se Deus disse que me ama, que ama você, que é o nosso Pai, Ele não pode mentir. Ele não pode, Ele é verdadeiro. Então precisamos confiar que Ele é verdadeiro e que Ele disse a verdade, que isso vai acontecer, tá? Então Ele vai cuidar de mim. O que nós precisamos fazer? Seguir as suas orientações e confiar sem duvidar. Convide Deus todos os dias em oração para participar de cada pequena parte da sua vida. É Deus quem te mantém vivo, te sustenta e te dá saúde. Então, da onde você veio? Quem te deu vida? Foram os seus pais? Não, quem te fez nascer foi Deus. O nascimento é um milagre. Nós estamos aqui com todo esse corpo funcionando, os olhos, o cheiro, o paladar, o movimento das mãos, o coração batendo, o cérebro funcionando, tudo em harmonia, essa máquina funcionando. Isso é um milagre. É Deus quem faz isso. É Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos sustenta. Então, não é só o arroz e o feijão, a carne que nos sustenta, é Deus, a palavra. Enquanto Deus disser, você vai se manter vivo, nós vamos nos manter vivos. Deus utiliza o alimento para nos manter vivos, é assim que funciona, tá? Então nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer nisso, porque é o que a palavra tem dito para mim e para você. Satanás é mentiroso e quer sempre o pior para você. Se você, por confiar em si mesmo, ficar esperando o pior do futuro, você vai perder o melhor da vida, que é o caminho. E Jesus se autodeclarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jovem, meu Senhor, você é idoso, você é homem, mulher, criança que estiver assistindo isso, desfrute o presente que Deus te deu. Desfrute o presente, o tempo presente, o hoje, o agora, o minuto que você está vivendo. Desfrute esse tempo presente. Em segundo lugar, desfrute também o presente que Deus te deu. Deus te deu pessoas, Deus te deu bens, Deus te deu a paisagem. Às vezes você está no ônibus, no táxi, no carro ou andando a pé, e está tão no futuro que você não consegue desfrutar as árvores que estão do seu lado, os passarinhos que estão cantando. Desfrute o presente que Deus está te dando ali, nesse minuto, nesse segundo. Viva nesse segundo. Sabe, Jesus ele disse, olhai para as aves dos céus. Meus irmãos, é uma mensagem incrível, porque olhar para as aves do céu, quando você olhar para as aves, que é algo lindo, bonito, é a criação de Deus, você tira o seu pensamento do futuro e fixa aqui e fala,
Poxa, que canto do passarinho tão bonito, ó, que eu estou ouvindo. Que cheiro de comida tão boa que Deus preparou para mim. Pegue na mão do seu filho, segura ele no colo, pede para ele vir aqui, conta uma história para ele, desfrute aquele momento. É um presente, são pessoas que Deus deu para você. E nossa mente, a ansiedade está querendo roubar esse presente que Deus deu para gente. Pessoas, bens, paisagem. Olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios. Você está passando, tem flores, uma amarela, outra que mistura o preto com o roxo. Como aquilo combina, que harmonia. Desfrute da música, desfrute da arte, cada presente que Deus está te dando e que muitas das vezes você não está percebendo e que está aí perto de você. Quem está te roubando? A ansiedade, porque a sua mente está no futuro, sua mente está voando, você está em outro momento. Desfrute ali o presente, aquilo que Deus te deu. Desfrute o onipresente, porque Jesus, no último versículo de Mateus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, repito, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Desfrute o onipresente, em oração, cantando para Ele, dançando, levantando suas mãos, fazendo aquilo que for adoração dentro do seu coração, que o Espírito Santo te direcionar. Desfrute o tempo presente, desfrute os presentes que Deus te deu, desfrute do onipresente. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.